Olá, irmãos, chegamos então no fim do capítulo do livro de Atos, capítulo 28. Nós vimos no capítulo 27 que o navio afundou, mas Paulo não afundou, não só literalmente, também com a sua fé. Uma fé muito robusta, uma fé extremamente poderosa. E aqui nós chegamos no capítulo 28, depois do naufrágio, com o navio espedaçado. As 276 pessoas daquele navio chegaram em pedaços de pau, em restos do navio ou nadando, chegaram então até uma ilhazinha chamada Malta, né? Que fica a 150 quilômetros ao sul da Itália, lá na pontinha da bota. A ilha de Malta fica a 150 quilômetros da Sicília, né? Já entrando ali em território italiano, né? E eles ainda estavam a 750 quilômetros de Roma, né? Mas chegaram então na ilha de Malta, não tinham mais navio, tudo espedaçado. E aí então eles vão ser recebidos pelos bárbaros. E Lucas vai dizer aqui, no verso 2, que os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Na verdade, o bárbaro era o povo que não era grego, não era romano, e ainda assim era considerado um povo extremamente violento e cruel. E aqui Lucas vai falar, quando ele fala sobre humanidade aqui, a palavra grega é filantropo, né? Tem a ver, a origem da palavra filantropia, filantropo, né? Aquele que é muito humano, aquele que se preocupa muito com a causa do outro. Então é algo que chama atenção. Os bárbaros agirem com eles com muita humanidade, né? Já que eles eram considerados um povo extremamente violento. No versículo 3 é o fatídico caso em que Paulo, né, eles vão fazer uma fogueira ali na beirada da praia, e uma víbora então agarra, saindo dos gravetos que ele pegou, uma víbora então agarra em suas mãos, né? E aí os bárbaros, é claro, extremamente idólatras, vão dizer, bom, esse homem é de fato malfeitor, porque ele escapou do mar, mas então a víbora o picou, então ele vai morrer do veneno da cobra. É mais uma para o currículo extenso do apóstolo Paulo, né? Além dos açoites, além das cadeias, além das prisões, do apedrejamento, da fome, do frio, ele ainda tem agora uma picada de uma serpente. E aqui, trazendo para nós, também tem algo interessante. Quantas picadas você já recebeu de cobras? Eu não estou falando das bichinhas, né? Aí quando eu falo em cobra aqui, você já está lembrando de alguém, né? Muito cuidado com isso, querido, muito cuidado, que às vezes nós somos picados por cobras, mas às vezes também nós somos cobras que picamos os outros, né? Mas o que Paulo fez aqui é interessante. Ele foi picado por aquela víbora, e o que ele faz imediatamente é sacudir a víbora no fogo e deixar, então, tirar ela dali. O problema é que, às vezes, em muitos momentos, a gente passa anos e anos com aquela víbora presa na mão da gente. Não, querido. Paulo imediatamente tomou a picada da cobra, sacudiu e vida que segue. A gente também deve ser assim. Quando você for picado por uma cobra, quando você receber uma palavra que você sabe que não é uma palavra que vem do coração do Senhor, é uma palavra que vem do coração da serpente, que vem do coração de Satanás,
sacode isso na fogueira e toca a tua vida. Não fica carregando esse veneno. Se precisar perdoar, perdoa. Se precisar conversar, conversa. Mas não fica carregando esse veneno, não. Libera isso. Faça como o apóstolo Paulo, sacode, né, e deixa a coitada ir embora, né? Tanto o negócio era tão sério que eles acharam então que Paulo era um deus. Está lá no versículo 6, né? Eles acharam que Paulo era um deus porque Paulo não morreu através da picada da cobra. E no verso 8 nós vamos ver que muitos ali são curados. Na verdade começa, né, um homem chamado Públio, seu pai estava com disenteria, com febre, né, uma febre seguida de uma diarreia, e o apóstolo Paulo então cura aquele homem ali, ora e cura aquele senhor, e logo então os outros moradores da ilha trazem os outros doentes que vão ser curados também pelo apóstolo Paulo. Um outro ponto interessante aqui é que o doutor Lucas estava lá, mas aqueles homens eles foram curados pelo poder da oração de Paulo, né? Embora tivesse um médico ali, o mais natural seria Lucas medicar, né, ou fazer um diagnóstico daqueles doentes. Mas quem faz isso é o apóstolo Paulo. Como sempre, o poder do Senhor era sempre o fiel companheiro daquele apóstolo de Jesus. No verso 16, eles então vão chegar em Roma, né? Já então depois de uma viagem aí de aproximadamente 2.500 quilômetros de Roma a Jerusalém, é mais ou menos a distância daqui, lá na casa da família da Chay, lá no Ceará, mais ou menos 2.500 quilômetros aí de navio pelo litoral. Então foi uma viagem longa, mas finalmente o apóstolo Paulo chega a Roma, a capital do Império Romano, suntuosa, com riquezas, né? A capital onde o imperador habitava, com todas as suas pompas, soldados para tudo quanto é lado, uma cidade extremamente agitada, né? Então Paulo chega ali naquele ambiente cosmopolita que ele queria chegar, né? E no verso 28, ele vai agora de vez romper com o povo judeu, no sentido de que ele vai passar a tocha do evangelho para os gentios. Ele vai dizer isso no verso 28, falando, né? Então ele chega em Roma, ele é preso, ele fica preso, mas uma prisão domiciliar, ele fica 2 anos ali, tendo a companhia de um soldado. Muito provável que aquele soldado, ou os soldados que fizeram guarda ali, se converteram. Era impossível passar um dia com aquele homem e não ser impactado pelo evangelho. Mas Paulo então estava numa prisão domiciliar e acompanhado por uma guarda romana, mas ele tinha liberdade ali de receber todos os seus amigos, né? E ele chama os judeus lá de Roma. Não eram os cristãos, eram os judeus de Roma, e ele vai explicar a sua situação, a mesma coisa que ele vem falando lá de trás, de que ele não tinha feito crime algum, mas alguns irmãos, alguns judeus não vão acreditar e outros vão acreditar naquilo que Paulo está falando. E aí no verso 28, diante da incredulidade deles, Paulo vai dizer: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo agora corta de vez. Agora o evangelho vai ser pregado aos gentios. Se você quiser ler isso com detalhe, na carta de Paulo aos Romanos, que ele escreve do capítulo 9 ao capítulo 11, você vai ver que ele fala disso. De passar
essa responsabilidade de passar a tocha do Evangelho das mãos do povo judeu, por causa da dureza do coração, passar então para os gentios, né? Aqueles que não eram judeus. Então fica definido isso aqui na história do apóstolo, na história missionária do apóstolo Paulo, né? E aí, verso 30 e verso 31, Lucas vai relatar que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo assim encerra aqui na verdade ele não vai encerrar o seu ministério, Lucas que vai encerrar aqui, né? A concordância dos historiadores assim mais respeitados vai dizer que essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo. Ficou preso 2 anos aqui, e é por isso que a carta termina assim num tom muito confiante. Lucas termina assim abruptamente, num ponto muito confiante, e Paulo foi liberto depois, provavelmente tenha feito uma viagem ali das regiões do Mar Egeu, uma outra viagem missionária, tenha ido à Espanha também, pregar o Evangelho na Espanha. Depois então ele foi preso novamente, e foi agora condenado, talvez por crimes mais pesados, aí talvez, né, a questão da crítica ao Império Romano, ou talvez não ter adorado o imperador, enfim. Só que dessa segunda vez ele de fato é condenado e é decapitado então em Roma, né? Então o texto de Lucas aqui termina, a narrativa de Lucas termina antes da morte do apóstolo Paulo. É claro, né, isso é óbvio, porque Lucas não ia esconder, não ia poder deixar passar a execução do seu grande amigo, do seu grande companheiro. Então nós encerramos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, né, que começa com a chegada do Evangelho em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, capacitando a igreja para cumprir uma missão, né? E a igreja faz isso, né? E culmina então com o Evangelho chegando na capital do Império Romano, a 2.500 quilômetros de Jerusalém. Naquele período, né, de embarcações muito precárias, é claro, e veículos apenas de tração animal, não tinham carro, não tinham avião, e eles foram, a igreja foi muito corajosa e espalhou e sacudiu aquele mundo ali aos arredores ali do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu, da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Pegando ali, subindo de Jerusalém, pegando a Turquia e chegando então lá na Grécia. Um trabalho espetacular. O Espírito Santo desceu, capacitou aquele povo foi caminhando mesmo diante de muitas lutas, tanto da igreja quanto dos apóstolos, e boa parte relatada por Lucas da vida do apóstolo Paulo. E eles cumpriram o ministério deles. E aí eles passaram a tocha para a próxima geração. E a próxima geração vai desenrolando a história até que essa tocha chegou nas nossas mãos. A questão é se nós vamos levar essa tocha para o mundo ou se a gente vai guardar essa tocha do Evangelho com a gente. A igreja que está em Atos era uma igreja cheia do Espírito Santo. E por ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ela levou a palavra a todos os cantos ali daquela região no Oriente, e também chegou até o Ocidente. Que Deus possa nos abençoar. E a minha oração é que a gente tenha aprendido muito com a igreja primitiva, com a igreja de Atos, com aquela primeira igreja,
e com aqueles irmãos ali também. Gente conhecida, gente que tinha muita instrução, e gente pobre também, gente que a Bíblia não cita o nome, mas que são reconhecidas nos céus, gente que pregou o Evangelho, cada um cheio do Espírito Santo, que cumpriu a sua missão. Que seja assim na nossa vida, que você também seja alguém que possa impactar o lugar em que você habita, a igreja em que você congrega, que você seja a bênção aí nesse lugar para levar o Evangelho de Jesus. Para amanhã, já que a gente está no final aqui da vida do apóstolo Paulo, nós vamos ler 2 Timóteo, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, que aí essa carta ele já escreve da segunda prisão, um pouquinho antes dele morrer. E aí ele vai escrever a segunda carta ao jovem pastor Timóteo. Então, para amanhã, nós vamos ler 2 Timóteo, tá bom? Para a gente concluir, fechar pelo menos uma parte aí do ciclo da vida do apóstolo Paulo. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.